A filmagem que você está vendo é de um ex-líder do Hamas vestido de mulher. Sim, vestido de mulher tentando se disfarçar das forças de inteligência de Israel. O homem nessa filmagem é Yahya Sinwar, o ex-líder do Hamas que foi eliminado de forma precisa pelas forças de Israel. Mas até aqui tudo bem, porque você provavelmente já sabe que este líder do Hamas havia sido eliminado ano passado. Mas o que eu quero te mostrar nesse vídeo é como ele, nas suas últimas horas de fuga, tentou despistar as forças de inteligência de Israel. Continue aqui comigo assistindo que você vai ver detalhe por detalhe aqui nesse vídeo no Ótica Militar. Dando um breve contexto, Israel foi atacada pelos terroristas do Hamas, e isso você certamente já sabe. Um dos criadores desse plano de ataque foi Yahya Sinwar, junto com outro integrante do Hamas chamado Mohammad Deif, que também foi eliminado pelas forças de defesa de Israel. O que é importante que você entenda é que o homem que se dizia não temer Israel, o homem que dizia que nunca iria reconhecer o Estado de Israel, passou as suas últimas horas de vida se escondendo vestido como uma mulher muçulmana. Como você via nas imagens do início deste vídeo, a roupa preta que o terrorista colocava sobre a sua cabeça é chamada de burca na cultura muçulmana. Ele e os outros terroristas colocam até lençóis sobre a cabeça tentando se parecer com mulheres muçulmanas e confundir a inteligência israelense. O que Yahya Sinwar não sabia é que mesmo se vestindo de mulher e se escondendo dentro de casas em Gaza, ele seria eliminado da mesma forma. E em outras imagens capturadas pela inteligência de Israel, também é possível ver que, antes de se esconder de casa em casa junto com seus soldados do Hamas, o líder do grupo terrorista se escondeu em túneis junto com a sua mulher e os seus filhos. Prestando bem atenção nessa filmagem, você consegue ver o Yahya Sinwar entrando em um dos túneis em Gaza. Os seus filhos caminham na frente, ele vem logo em seguida carregando duas bolsas. E sua esposa vem logo atrás. Agora preste muita atenção nessa parte. A esposa do líder do grupo terrorista está segurando uma bolsa preta. Até aqui tudo bem, né? Você pode estar pensando. Porém, essa bolsa é uma bolsa chamada Birkin, e ela custa mais de 32 mil dólares. Isso mesmo, mais de 32 mil dólares. Em Gaza, a esposa do líder do grupo terrorista carregando uma bolsa de luxo de mais de 32 mil dólares, enquanto a população de Gaza não tem o que comer, enquanto crianças palestinas passam fome, enquanto hospitais não têm medicamentos, enquanto famílias vivem em tendas improvisadas. A esposa do líder terrorista carrega casualmente uma bolsa que custa mais que a maioria dos palestinos verá em dinheiro durante toda a sua vida. E não para por aí. Nesse túnel onde Yahya Sinwar se escondia, também foram encontrados dinheiro, comida, roupas militares, armas, equipamentos de comunicação. Tudo enquanto a população acima, na superfície, sofria com falta de recursos básicos. Essas imagens foram capturadas em 10 de outubro, apenas 3 dias após os ataques terroristas. Enquanto Israel começava sua operação de resposta, Sinwar já estava se escondendo como um covarde nos túneis, longe da luta que ele mesmo havia iniciado. Mas antes de falarmos sobre como Israel o eliminou, você precisa entender quem era esse homem. Porque Yahya Sinwar não era apenas mais um comandante do Hamas. Ele era o arquiteto do massacre mais mortífero contra judeus desde o Holocausto. Yahya Sinwar nasceu em 1962 no campo de refugiados de Khan Yunis, em Gaza. Desde jovem, ele se envolveu com o Hamas durante os anos de formação do grupo nos anos 1980. E rapidamente se destacou pela brutalidade. Ele foi um dos fundadores da ala militar do Hamas, as Brigadas Izzadin al-Qassam, e sua especialidade? Tortura e execução. Sinwar era responsável por identificar e matar palestinos suspeitos de colaborar com Israel. Ele pessoalmente torturou e assassinou dezenas de palestinos com suas próprias mãos. Em 1989, Israel o prendeu. Ele foi condenado a 4 penas de prisão perpétua por orquestrar o sequestro e assassinato de 2 soldados israelenses e 4 palestinos. 4 prisões perpétuas. Vamos repetir isso. 4 prisões perpétuas por suas atrocidades. Mas em 2011, algo inacreditável aconteceu. Israel libertou Sinwar. Como parte de um acordo de troca de prisioneiros para recuperar o soldado Gilad Shalit, Israel libertou mais de 1.000 prisioneiros palestinos, incluindo Yahya Sinwar. Foi um dos piores erros que Israel já cometeu. Porque assim que foi libertado, Sinwar rapidamente escalou na hierarquia do Hamas.
Em 2017, ele foi eleito líder do Hamas em Gaza e imediatamente começou a planejar. Não planos para melhorar a vida dos palestinos, não infraestrutura, não economia, mas planos para atacar judeus em massa. Sinwar passou anos preparando meticulosamente o ataque. Ele construiu túneis extensos, acumulou milhares de foguetes, treinou combatentes e planejou cada detalhe do massacre que aconteceria. Em suas declarações públicas, Sinwar sempre se apresentava como um guerreiro destemido. Ele dizia que preferia morrer lutando contra Israel do que por ataque cardíaco ou acidente de carro. Ele declarou publicamente: "O melhor presente que o inimigo e a ocupação podem me oferecer é me assassinar e que eu vá como mártir." أنا أقول بأنه أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني وأنا أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده. أنا اليوم عمري 59 سنة. أنا حقيقة أفضل أن أستشهد بالF-16 أو بالصواريخ من إني أموت بالكورونا. Palavras bonitas, retórica de bravura. Mas como você verá, quando chegou a hora de realmente enfrentar Israel, Sinwar se vestiu de mulher para tentar fugir. 1.200 pessoas foram assassinadas no ataque que Sinwar orquestrou. Bebês queimados vivos, famílias inteiras executadas, mulheres violentadas, idosos massacrados, 252 sequestrados e arrastados para Gaza. Foi o dia mais mortífero para judeus desde o Holocausto, e Yahya Sinwar foi o arquiteto principal. Mas imediatamente após o ataque, Sinwar desapareceu. Ele não ficou para liderar sua guerra gloriosa. Ele correu para se esconder. As forças de defesa de Israel entraram em Gaza determinadas a encontrá-lo, e conforme avançavam, começaram a descobrir os padrões de fuga de Sinwar. Em dezembro, a 98ª Divisão de Paraquedistas das IDF chegou perto. Eles invadiram um complexo de túneis em Khan Yunis, onde acreditavam que Sinwar estivesse escondido. Quando entraram, encontraram café ainda quente. Ele havia fugido minutos antes. Seu café ainda estava quente, disse o brigadeiro-general Dan Goldfuss após a operação. Eles estavam tão perto, mas Sinwar havia escapado através dos túneis. Eles se cobriram com burcas e cobertores, fingindo ser mulheres palestinas evacuando a área. E conseguiram escapar da 98ª Divisão, justamente durante a breve janela entre a retirada das forças terrestres e a chegada das equipes subterrâneas especializadas. Essa informação foi mantida em segredo por meses, mas posteriormente foi revelada como parte da análise de como Sinwar conseguiu evitar captura por tanto tempo. O homem que pregava jihad, que incitava outros a se tornarem mártires, que enviou milhares de combatentes para morrer em seus ataques. Esse homem, quando sua própria vida estava em risco, não hesitou em se vestir de mulher e fugir. Israel intensificou a caçada. Folhetos foram distribuídos em Gaza, oferecendo $400 mil por informações sobre a localização de Sinwar. Era uma das maiores recompensas já oferecidas por um terrorista. A inteligência israelense e americana trabalhou intensamente para rastreá-lo. Segundo fontes, Israel sabia há meses que Sinwar estava escondido no bairro de Tel al-Sultan, em Rafah, mas sua localização exata permanecia desconhecida. Sinwar estava constantemente em movimento. Ele raramente ficava em túneis por mais de 24 a 36 horas consecutivas. Ele sabia que a tecnologia israelense poderia detectar movimento nos túneis. Então ele se movia constantemente, tanto acima quanto abaixo da superfície. Ele cobria o rosto com cobertores ou burcas quando se movia pela superfície. Às vezes planejava operações na vizinhança imediata de soldados israelenses, escondido entre ruínas. Suas comunicações com outros líderes do Hamas tornaram-se extremamente limitadas. Mensagens que antes eram trocadas rapidamente, agora levavam dias. Ele estava completamente isolado, confiando apenas em um pequeno círculo de guarda-costas leais. E aqui está outro detalhe chocante. Em 31 de agosto, 6 reféns israelenses foram assassinados perto do prédio onde Sinwar seria posteriormente eliminado. Segundo relatórios, ele estaria no mesmo túnel com eles pouco antes de serem mortos. Imagine a crueldade. Esses reféns poderiam ter sido libertados, poderiam ter voltado para suas famílias, mas Sinwar os manteve como escudos humanos até o último momento, e então ordenou suas execuções quando sentiu que a captura era iminente.
As forças de defesa de Israel continuaram apertando o cerco. Operação após operação em Rafah, túnel após túnel sendo destruído. Cada vez mais o espaço onde Sinwar podia se esconder diminuía. 16 de outubro de 2024. Era véspera de Sukkot, um feriado religioso em Israel. Às 10 da manhã, uma patrulha de rotina da Brigada Bislamak 828 das IDF estava operando no bairro de Tel al-Sultan, em Rafah. Os soldados eram, na verdade, recrutas em treinamento, comandantes de esquadrão sendo preparados para a liderança. Eles não sabiam que Yahya Sinwar estava na área. Ninguém sabia. Não havia inteligência específica, não havia operação direcionada. Era apenas uma patrulha de rotina. Às 3 da tarde, um drone detectou 3 militantes saindo do prédio. O grupo se dispersou. 2 entraram em um prédio. O terceiro, que depois seria confirmado como Sinwar, entrou em outro prédio sozinho e subiu para o segundo andar. Um tanque disparou um projétil no local onde Sinwar estava. E então enviaram um drone pequeno para investigar o interior do prédio. E foi aí que capturaram as imagens que chocaram o mundo. O drone voou pelo prédio destruído, através de escombros e destruição, e no segundo andar encontrou um homem sentado em uma poltrona laranja. Ele estava claramente ferido. Sua mão direita estava destruída, praticamente arrancada. Havia uma granada de fragmentação apertada contra seu peito com a mão esquerda. E então, em seus últimos momentos de vida, esse homem que se dizia destemido notou o drone, e com sua mão ferida pegou um pedaço de pau e jogou no drone. Foi seu último ato de desafio. O prédio foi então atacado novamente com projéteis de tanque, e Yahya Sinwar, o arquiteto do massacre de 7 de outubro, o líder do Hamas em Gaza, morreu. Seu corpo ficou enterrado sob escombros. Apenas a parte superior do corpo estava visível. O kefiyeh cinza que envolvia sua cabeça estava perdido entre a sujeira. Seu colete de combate estava rasgado por projéteis de tanque. Os soldados israelenses inicialmente não sabiam quem haviam matado. O corpo estava muito danificado, o rosto coberto de poeira e sangue. Mas eles tiraram fotos e enviaram para comando. E dentro de horas, a inteligência israelense começou a suspeitar. As características faciais, a localização, o contexto. Eles coletaram DNA do corpo e compararam com registros que tinham de quando Sinwar estava preso em Israel anos atrás. E na manhã de 17 de outubro, a confirmação veio. Teste de DNA positivo. Era definitivamente Yahya Sinwar. O mastermind do massacre de 7 de outubro estava morto. A notícia se espalhou rapidamente. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou: "Esta é uma grande vitória para Israel, para os Estados Unidos e para o mundo." Mas para as famílias dos reféns ainda mantidos em Gaza, era um sentimento agridoce. Sim, o arquiteto do sequestro de seus entes queridos estava morto, mas seus familiares ainda estavam em cativeiro. A morte de Yahya Sinwar revelou a completa hipocrisia deste homem e do Hamas como um todo. Este era o homem que pregava resistência gloriosa, que incitava palestinos a se tornarem mártires, que falava eloquentemente sobre sacrifício pela causa. Mas quando chegou sua hora, ele fugiu, vestiu-se de mulher. E no final, ele morreu sozinho, ferido, escondido em um prédio destruído, jogando um pau em um drone. Ele sacrificou dezenas de milhares de palestinos. Para quê? Para satisfazer seu ódio genocida contra judeus, para realizar suas fantasias violentas, para garantir seu lugar na história como o arquiteto de um massacre. E os reféns? Alguns foram libertados, alguns foram resgatados, mas muitos foram assassinados pelos próprios terroristas que os mantinham em cativeiro. Israel deixou claro que a guerra continuará até que todos os reféns sejam devolvidos e o Hamas seja completamente desmantelado como força militar. As imagens de Yahya Sinwar vestido de mulher, tentando fugir, vão ficar na história. Se você gostou deste conteúdo detalhado aqui do Ótica Militar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos.